Opa, Salve, Batalha. beleza? Vou ter que segurar na mão. Eu já tentei 100 mil vezes colocar apoio, mas é por causa do fone de ouvido. Ele não apoia em nada. Ele entra embaixo? É por Eu isso? não tenho, eu já, meu, não tem como. Já caiu, ó, não tem. Eu já desisti já, meu. Não vai Queria cansar ficar aí, sem. cara? Aí, ó, Ó, deu certo agora. ele vai cair, mas tudo bem. Beleza, então. Beleza. Grande Ricardo Batalha. Cara, dizer que, em primeiro lugar, agradecer Ô, valeu por ter aceitado, você. aceitado o convite de participar aí, pra gente conversar um pouquinho aí, e dizer que também é uma enorme satisfação, porque eu, cara, eu não escondo de ninguém que se hoje eu escrevo e gosto de música do jeito que eu gosto, é devido a três pessoas. Gastão Moreira, por causa da MTV, Fernando Souza Filho na Rock Brigade e Ricardo Batalha pela Road Crew. Então, Valeu, obrigado. isso Fora o aí. direito, né? Tem isso também, né? Também O somos Gastão colegas. também. E o Gastão também fez direito, viu? O Gastão também fez direito, é verdade, cara, é verdade. Então, Batalha, queria conversar um pouco contigo, bater um papinho aí, aproveitar esse tempo aí de pandemia desgraçada que a gente vem vivendo e falar um pouco sobre música, né? Que é uma das Claro. fugas que a gente tem nesse período aí. Mas para começar, assim, eu queria fazer uma pergunta para ti daquela lá do início, assim, como é que foi que o Ricardo Batalha foi parar nessa do rock and roll, assim? Por causa do Black Sabbath, volume 4. Eu Volume disse que 4. tinha na casa lá onde eu morava com a minha família, ele já estava na estante lá, e eu sempre, desde bebê, assim, criança, eu sempre fui fascinado por música. E aí eu escutava tudo que tinha em casa, lá na estante, na coleção do meu pai e da minha mãe. E aí tinha esse Black Sabbath lá, porque meu pai foi advogado, né, de gravadora, da Odeon, às vezes recebia discos, e eu escutei aquilo, aí a vida mudou. Depois do Black Sabbath Volume 4, que na época eu nem sabia, isso foi em 79, eu nem sabia que aquilo chamava heavy metal. Mas depois daquilo, por sorte, o escritório de advocacia do meu pai que morreu ficava na rua José Bonifácio, que era a rua da Woodstock, Ah, bem na rua, pertíssimo. Aí o funcionário dele, o João Carlos, né, o Johnny, me levou lá na Woodstock, aí eu conheci o Valcir, ele começou a indicar material, não só para mim, para o meu irmão depois, que era até mais novo que eu tinha 10 anos. Aí acabou, aí fui conhecendo tudo e eu fui um aluno bem dedicado. legal, cara. Mas quando começou, sim, tu começou com Black Sabbath, ali, volume 4, e depois disso, assim, pelo que eu andei assim lendo, e acompanhei várias entrevistas tuas já, tu começou mais pelo lado da música mais pesada, né? Pelo lado da música mais extrema. Então, Trash. nesse começo, tipo 10 anos de idade, aí já ninguém nem falava falava se é roqueiro, não falava trash, nada. Era heavy metal, porque nem existia ainda o trash na época, né? Ele foi Aham. aparecer anos depois. Então eu via de tudo, mas na época, pouquinho antes de eu ouvir trash, eu ouvia também hardcore finlandês, Ristetite, Ratus, e era rápido já. Aí quando surgiu, eu gostava de New Wave of British Heavy Metal, hard rock, o que chamam de classic rock hoje, que é banda dos anos 70, até antes, anos 60. E só que quando surgiu o thrash e tal, aí eu fui bem pro lado da porradaria, música extrema mesmo, depois death metal, gostava de Venom, Bathory, ainda adoro, né? Só que aí, putz, meu apelido virou Slayer e eu comecei a ouvir só porrada. E eu larguei o que eu ouvia antes. Tipo o som que tinha teclado, saxofone, bateria eletrônica. Aí aquela fase meio radical, né? Tem que ter essa fase, né? Senão... Todo mundo tem um pouco, né? Com certeza. E aí depois também, porque eu já andei vendo assim, tua vida, vamos dizer que mudou musicalmente por causa do Rat. Foi por isso. Eu acho que me fez abrir mesmo a cabeça, voltar a ser o que era, foi começar a ouvir, por causa do Rat, voltar a ouvir coisas que eu ouvia antes, que eu tinha parado de ouvir, e gostar de hard rock, que era senso comum meter o pau em hard rock, anos 80 e tal. Só que, meu, é o estilo que eu mais escuto agora, fora o metal, né? E só que aí o Rat que abriu minha cabeça. E eu falo que se não fosse pelo Rat, não ia ter condição de trabalhar com música, porque eu ia ser muito mente fechada. Não sei até hoje, com 51 anos, mas estou falando daquela época passada, o Rat que abriu a mente mesmo para voltar a ouvir que eu ouvia e para absorver outras coisas.
para você, tipo, quebrou o radicalismo ali. Porque eu comecei a ouvir direto. Eu tinha um amigo lá, o Edu Borges, que ele sempre colocava e eu curtia os riffs. Aí, o que que é? É Rat. Aí uma hora ele falou, eu falei, meu, toda hora você pergunta dessa banda, aí grava logo. Aí eu resisti, mas depois eu gravei e aí acabou. Ainda bem, ainda bem. Eu já escrevi um artigo chamado Obrigado, Rat. Eu agradeço mesmo. E eu gosto da banda, eu acho ela legal. É a Kombi, mas eu gosto. Olha que essa Kombi lota rápido, cara. Agora vai. É verdade. Mas assim, essa fase meio radical, eu acho que, como falou, todo mundo passa, né? Por exemplo, eu mesmo quando eu comecei a ouvir, cara, eu ouvia só punk rock, assim. Era Ramones, Sex Pistols, até um pouco, Clash nem era tanto, mas Ramones e Sex Pistols, eu brinco assim, que meus Beatles e Rolling Stones foram Ramones e Sex Pistols. Eu gosto também. Era aquilo ali que eu ouvia, assim, aí com o passar do tempo, né, cara, claro, eu já conhecia o Kiss e tal, o Iron, essas coisas todas, mas como eu também comentei numa outra live que eu fiz, o disco que meio que abriu minha cabeça, no geral, assim, foi o Appetite for Destruction do Guns N' Roses. E nem foi o disco em si, foram 2 músicas que um amigo gravou pra mim numa fita do Ramones, na época da fita ainda, que eu larguei uma fitinha pra ele gravar pra mim uma coletânea do Ramones e disse, grava pra mim uma coletânea. Aí ele falou, cara, se sobrar espaço, posso gravar pra ti 2 músicas do Guns N' Roses. Eu já tinha ouvido falar da banda, né? Mas acho que na TV tinha passado. E aí ele disse assim, vou te gravar 2 músicas. E assim, cara, por sorte ele não gravou nenhuma conhecida. Ele gravou My Michelle e Think About You. Cara, eu ouvi aquelas 2 músicas e peguei a fita assim, tirei não era nem um 3 em 1, cara. Eu tinha no meu quarto um Nacional, daqueles rádio gravador, sabe? Nacional que eu ouvia assim. Peguei a fitinha, dei pra ele e disse, cara, grava todo o disco aqui. Foda-se o Ramones agora, eu quero ouvir isso aqui. E dali em diante também, cara. Aí abriu minha cabeça. E hoje, assim, até eu brinco com o pessoal lá do Metal na Lata onde eu escrevo. E o pessoal, se tiver alguém aqui, pode confirmar. Eu sou o cara mais eclético de lá, cara. Eu escuto do hard ao trash, ao death, ao black, ao white, ao hardcore. O Johnny que teve manda pra mim, cara. Legal tudo. Isso. Não, na época, você falou da época da fita cassete, que, a gente ia viajar às vezes tal, e colocavam, cada um levava fita, Walkman, aparelho, assim, que dava para levar em viagem, e minhas coletâneas eram as mais, absurdas, porque, tipo, tinha Sodom e Bon Jovi, Slayer e Lita Ford, aí os caras falavam, você é louco? O que é isso? Onde é que tá escrito que não pode, né, cara? É legal isso. Não, e agora falou em viagens, né, cara? Eu também comentei, acho que foi com o Alex do Heaviest, que eu tava. Porque eu morava no interior, né, cara? Eu morava numa cidade do interior, só que eu estudava em outra cidade, que também era interior, mas eu tinha que me deslocar todo dia de noite para uma outra cidade para estudar. E, cara, tinha no ônibus lá, tinha o toca-fitinha lá, que os caras colocavam sempre as mesmas estações e tal. Aí um dia eu cheguei com uma fita e falei pro motorista, que era um amigo meu, assim, disse, não coloca uma fita minha aí pra rodar. Aí o cara disse assim, me dá aí que eu boto. Aí tá lá, botei a fita, né, cara, e aí era um catadão, assim, tinha Pixies, tinha Guns, tinha Skid Row e tinha uma música do Sepultura que era Mass Hypnosis. Tinha Mass Hypnosis. E aí começou a tocar Sepultura. E aí um cara que tava do meu lado perguntou pra um outro cara assim, pode tocar Sepultura aqui no ônibus? De quem é esse som aí? Aí eu falei, é meu. Aí o cara virou meu amigo, cara, e dali em diante o que ele gravou de fita pra mim e tal, a gente começou uma amizade, assim, essas coisas que só o metal proporciona pro cara. Isso mesmo. Isso que é legal. Tem uma pergunta aqui do Tarcísio, cara, já entrando no lance do Rat aqui, ó. Quais as 3 músicas preferidas do Rat? Pra ti e pra mim, vou deixar primeiro pra ti as 3 preferidas tuas. Body Talk, Chain Reaction e Lay It Down. Lay It Down também eu fecho. Lay It Down, You're in Love, pra mim. E, cara, eu fico muito na dúvida, assim, porque, eu adoro o Invasion, né, cara? Eu gosto muito do Invasion, mas eu fico na dúvida em You Should Know By Now, que nunca é falada, tanto é que eu botei na chamadinha lá no Stories hoje. Essa aí, cara, eu fico muito na dúvida com Back for More. Eu gosto muito de Back for More, cara. Teve 2 versões. Back for More tem no EP e no Out of the Cellar. Tem nos 2. Isso. E eu também adoro Looking for Love, cara, do Dustin Undercover. Eu adoro essa música, cara. Acho muito legal. Assim, pra mim, escolher 3, cara. É difícil, e ainda mais assim, você falou do Invasion, eu tenho aqui do Invasion
eu tenho um enfeite de guitarra, uma guitarra que é do Invasion, eu tenho toalha do Invasion que meu irmão me deu, eu tenho um monte de coisa aqui, né, de Rat. E para mim, assim, a trinca inicial do Invasion, You're in Love, Never Use Love e Lay It Down. Isso aí é difícil bater, viu, meu? É difícil bater. You're in Love, pra mim, tem um dos melhores riffs da história do hard heavy, assim. Aquele comecinho ali é sensacional, né, cara? Eu citei a Body Talk, porque eu sempre falo nela, eu gosto pra caramba. Chain Reaction ninguém fala, mas é uma das minhas preferidas. E a Lady Down, aquele riff lá, né, meu? Todo mundo, até os caras de thrash adoram. É verdade. Cara, Body Talk tava na trilha sonora do Rapto do Menino Dourado, né? Garoto Dourado, Menino Dourado, uma coisa assim. Isso mesmo. O Rat foi, assim, apesar de a gente falar Kombi, brincar, nos anos 80 foi muito forte. Ele tinha participação no cinema, em músicas de trilha, Caçadores de Emoção, afinal, a trilha do Rat, né? Tem várias participações de coisas de cinema que tem a ver com o Rat. Até tem uma curiosidade, sabe Uma Linda Mulher, o filme? Uhum. Que tem o quarto da Vivian, que ela morava lá antes de ir para o hotel. Quando passa a cena assim, atrás da cama dela tem um pôster do Rat. Pô, não reparei isso aí, cara. Eu vou assistir de novo pra ver. Aparece. A Kombi passa direto. O filme Lutador lá, aqueles... O Lutador, sim. Round and Round. Tem um diálogo do Mickey Rourke, né, com a... fugiu o nome da... Marisa Tomei, aquela maravilha. Exatamente. E ele conversa ali, fala do Rat, diz, pô, não existem mais, não se fazem mais bandas como antigamente, eles falam do Rat. É verdade, cara. Do Lutador eu lembro. Esse eu lembro. Aquele diálogo lá, eu quero até fazer um quadro, deixar aqui na parede. Muito... E o teu disco preferido do Rat, cara? Ele fica mudando. Agora é o Invasion of Our Privacy, mas ele fica mudando. Eu posso falar que eu menos gosto, que é o... Collage, coisa assim. Mas ele fica mudando. Inclusive, até o mais recente, o último que eles lançaram, é legal pra caramba, o Infestation. Pô, muito bom. O Infestation eu acho muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu não sei por que não deu certo. Quer dizer, a gente sabe por que não deu certo, né? A gente sabe. Outra perguntinha do Tarcísio Chagas aqui, meu amigo do Metal na Lata. Batalha, continuando com o Hatch. É verdade que o Robin Crosby caiu em depressão por ter sido colocado aos poucos como guitarrista base pelo Bull Hill? Não, o problema dele foi droga mesmo. Muita heroína. Ele não foi... Ele estava contente no posto dele e tal, só que a heroína começa a afetar o desempenho, né? Ao vivo, tudo. Tanto que nessa trilha do Caçadores de Emoção, tem a Nobody Rides for Free, tem o videoclipe dela, ele já não estava mais na banda. Saiu na coletânea 81-91. Essa 83, 93? Ixi, agora tô viajando. Acho que é 81, 91. 81, 91. Ela tá nessa coletânea e ele no clipe ele não aparece. O clipe tá no filme. Quando acaba o filme tem a música, né? Aí tem o clipe com cenas. O Robin Crosby já não tá. E saindo um pouquinho desse lado, assim, do Rat, assim, dentro do hard, mas voltando pro hard, que é aquela fase clássica dos anos 80 ali. Tivesse que citar 5 bandas, assim, para quem tá começando a ouvir hard, assim, eu quero começar a ouvir hard lá do começo. Quais seriam as 5 bandas que tu indicaria? Ou 5 álbuns? Eu posso... Rat, Motley Crue, Dokken, aí eu vou citar uma que é mais pro fim dos anos 80, mas que eu acho legal ouvir, que é o Winger. O Winger é uma das melhores, né? E, puta, eu gosto de tantas... só para fazer justiça, uma que assim, se não fosse ela, várias não teriam entrado no mainstream, que é o disco Metal Health do Quiet Riot, porque ele que abriu as portas para as grandes gravadoras olharem para todas as bandas de hard rock e fazer com que o hard rock fosse para o mainstream nos anos 80, porque era mainstream, era gigantesco. E o Quiet Riot tá na trilha sonora do Footloose, né? Tá na trilha sonora do Footloose. Tá. Eu lembro do cara do lutador também. Ele começava a lutar com a Bang Your Head. Isso, Bang Your Head, exatamente. Eu lembro dessa cena. Não, só para fazer justiça, assim, tem várias outras. Eu adoro todas, até Slee, Faster Pussycat, Poison, eu gosto. Poison, essas
tudo. Coisa... Essa aqui, Black and Blue, que ninguém fala, Autograph, que ninguém fala muito, assim, eu adoro. Depois, mais pro fim, Firehouse. Putz, tem muita banda. E do hard atual, assim, cara, tem muita banda, assim, claro que aquela sonoridade dos anos 80, acho difícil ter uma banda atual, assim, tirando as bandas antigas, né, que faça uma sonoridade daquelas, mas das atuais, assim, que modernizaram o som sem perder a identidade do hard, assim, bandas assim que tu citaria pro pessoal, assim. A principal que eu citaria, ainda mais que eu assisti 2 shows esse ano, é o Hit da Suécia. Porque, assim, eu comprovei. O anterior ao mais recente, ele deu uma patinada, eles perceberam isso, voltaram a fazer o que faziam antes. E aí eu pude ver no Monsters of Rock Cruise 2 shows do Hit, né? Então eu comprovei que, e muita gente falou, o melhor show do cruzeiro, do festival dentro do navio, foi o Hit. E tem uma que você falou, que eu até encontrei lá também, nos Estados Unidos, foi no Cruzeiro Vocal, é o Passion, que agora lançou um EP de covers e tal, gravou a Kombi, tá lá, tem um monte de coisa legal que eles gravaram, né? Gravaram o Slaughter, que também estava no Cruzeiro, que eu adoro também, o Mark Slaughter. Então, assim, tem bandas fazendo o hard e tal, mas uma que eu pude comprovar é o Hit. Uma que eu queimei a língua, que eu tinha falado bem, que não era só hard, eu usava elementos modernos, mas não deletaria, é o Santa Cruz. Não, decepcionei com o show, o vocal lá, o moleque tirou todo mundo da banda, ficou só ele, então já nem recomendo mais, decaiu. Mas agora eu ia comentar isso é até uma curiosidade, porque eu estava assistindo, acho que foi anteontem, eu assisti a tua entrevista com o Gastão. Eu não falaria Santa Cruz se fosse hoje a entrevista com o Gastão. Se ele falasse alguma vez, eu ia falar o Hit, porque eu vi ao vivo. Quando você vê ao vivo, ou é golaço ou é pra fora. E o Santa Cruz foi, nossa. E aí eu vou entrar numa outra banda, a gente já volta pro hard, mas eu vou entrar numa outra banda porque eu sei que tu curtia, e depois que tu viu ao vivo, tu disse assim, não dá, que é o Sentenced. Sentenced, eu já sabia. Eu vi 3 vezes, eu tinha todos os discos, tinha a promo da gravadora que mandavam para a revista no começo da Road Crew, né? Vinha o prominho em papel. Aí, Sentenced, eu tive banda de gótico. Então, assim, eu adoro esse tipo de banda. Quando eu fui ver o Sentenced ao vivo a primeira vez, e eles ainda tocaram depois do Mayhem, você imagina. Aí eu vi Destruction voltando ativa, era o Dynamo na Holanda, um festival. Aí tinha um monte de coisa legal lá, e aí eu fui ver o Sentenced, maior expectativa, minha nossa, era só desafinada, o batera não fazia nada, ele ficava na condução o tempo inteiro, assim, com a mão, e uma hora eu falei, isso não tem graça. Aí eu assisti de novo, na Itália, no Gods of Metal, e eu vi no Wacken também. Então, 3 vezes, aí o Leandro, que trabalhava e trabalha na Road Crew, ele trabalhava, saiu um tempo e trabalha na Road Crew. Ele adora. Eu peguei tudo que eu tinha em casa e falei, pode ficar com você, eu nunca mais vou ouvir essa banda. Aí eu não consigo, eu desconsidero. Até o Poison Black, o primeiro é legal, mas depois já deu uma caída, então eu desconsidero o Sentenced mesmo, não gosto mais. E o Sentenced tem um disco, cara, que eu gosto muito, assim, se eu tivesse que separar 20 discos, assim, é o The Cold White Light. Eu separaria eu acho muito bom esse disco. É que assim, depois que eu vi, acabou o encanto total. Eu sei como que é ao vivo. Então, o cara não pode... Às vezes você assiste mais de uma vez uma banda, o cara tá num dia ruim. Só que todas as vezes tá sempre no dia ruim, não dá. Aí era muito azar teu também, né? Pegar a banda sempre num dia ruim. O batera ruim pra cacete. O vocal desafinando em todos os shows, não tem graça nenhuma ao vivo. Mesmo no Wacken, ele sem graça. Cara, tem aqui o Tarcísio de novo. O Tarcísio tá em todas aqui. Ele disse assim, uma dica pro Batalha. Escute a banda curitibana chamada Electric Mob. Eles acabaram de assinar com a Frontiers. Eu não sei se você chegou a ouvir. Lógico, saiu um videoclipe agora.
Ele vai sair pela Frontiers, acabou de sair, é o terceiro single que eles divulgam, saiu um videoclipe hoje, então eu conheço. Eu achei bem legal, cara, bem diferente do que as bandas aqui do Brasil costumam fazer, né? Não, é legal, e é legal que vai sair também pela Frontiers, tudo. Eu vi, eu gostei, achei legal. E tem um cara que, se eu não me engano, é o Ben-Hur, né? Ben-Hur, eu acho que eu conheci ele, não sei. Da banda? Eu não conheço os caras, o Tarcísio conhece mais. Tem uma outra pergunta que eu acho que passou aqui, cara, só um pouquinho. Aqui, ó. Bom, aí já é uma pergunta de fã. Ricardo, você já conheceu o Joey Elliott? Me falaram que o cara é meio babaca ao vivo. Foi assim, eu conheci quando... Peraí. Não, eu nunca falei pessoalmente com ele. Porque foi assim, quando o Def Leppard veio aqui a primeira vez, foi em 1996 ou 97. Acho que foi em final de março ou abril de 97, que eles vieram aqui na turnê daquela porcaria chamada Slang, aquele disco zoado. E aí o Def Leppard foi engraçado, porque eles iam fazer 2 shows aqui em São Paulo, no Olímpia, e eu era hold do Angra. O meu ingresso era para terça-feira, e na quarta eu ia embarcar para a Argentina, para ir fazer 3 shows na Argentina lá com o Angra, já na turnê do Holy Land, né? Os caras cancelaram o show da terça e ia ter só quarta, então eu perdi aquela vez. Aí eu fui lá no Olímpia na terça trocar o ingresso, pegar o dinheiro de volta, acabei não vendo, mas os caras do Def Leppard na época foram no Manifesto. Aí ficaram trocando ideia com o pessoal lá. Eu não posso falar se é, assim, o que ele falou, se é chato, se trata mal ou não. Você sabe que tem um lance assim que acho que a gente até já conversou pelo Messenger ali e tal, e o Johnny também, volta e meia, eu acabo conversando com ele, que tem aquele lance assim de conhecer o ídolo. Muitas vezes tu cria uma expectativa, né, tu assim, esse cara é legal e tal, a gente chega lá, ou pode até o cara estar num dia ruim também, né, vai saber. Mas se tu é tratado meio que de forma mal educada pelo cara, já muda o teu conceito com relação, né, e aí entra aquele lance assim, até que ponto vale a pena tu conhecer o teu ídolo? Não conhecer não é só tirar uma foto, é conhecer o cara mesmo, né? Por exemplo, eu posso dizer que vou falar o mais recente, agora eu já conheci um monte, tudo, mesmo por causa do trabalho, né? Tem gente legal, tem vários que surpreendem de tão legais, de tão assim, absurdo de gente boa, tipo Alice Cooper, putz, é absurdo até. Mas, mais recentemente, no Cruzeiro, os caras, todos os músicos daquelas 40 bandas ou mais estão dentro do navio. Então os caras circulam, você vê eles falando com todo mundo, gente boa. Não, um cara que eu não quis nem falar oi, estava no meu corredor, no mesmo deck, no mesmo corredor, no mesmo andar que eu estava. É o George Lynch. Ele tava sempre com cara de bravo, nunca tá legal. Então, eu gosto pra caramba de Lynch Mob, de Dokken e tal, tudo. Mas eu não falei nem oi pra ele. Passei do lado assim, porque eu falei, eu não quero queimar cartucho. E outra banda que eu sei que os caras não são amáveis, não são gente boa, é o The Cult. Então eu nem entrevista eu fiz. Eu adoro, eu não quero conhecer, beleza, gosto desde os anos 80, do começo do The Cult, mas não conheço, não fiz entrevista, eu não quero, sabe, se for fazer entrevista, aí, às vezes se o cara responde mal, tal, você fica naquela, né? Que eles nem concederam entrevista, né, para a revista. O que saiu foi matéria de fora, que a gente pegou de colaborador, tudo. Mas acontece isso. Sim. Teve uma pergunta que acabou ficando para trás aqui. Quem perguntou, me desculpa, mas eu não consegui achar a pergunta. Eu só vi que tem. Está perguntando o que tu achou do disco do Tony Mills. Foi o primeiro lugar na minha lista do ano passado. Eu coloquei também na minha. Foi o primeiro lugar. O Tony Mills, outro dia, até nesse isolamento social nosso, tal, eu assisti aquele DVD que saiu do TNT, que tem participação do primeiro vocal, do Tony Harnell, do Tony Mills, todo mundo que passou pela banda, que é com orquestra, na cidade deles. Até o prefeito fala, é animal aquilo. E aí eu vi, assim, me deu até uma saudade, aí eu lembrei do disco solo dele. Eu não conheço,
história nenhuma de ninguém, de um cara que está nas últimas, gravar um dos melhores discos da carreira com uma performance absurda. Então, assim, aquilo... E eu escrevi na resenha, se esse for mesmo o derradeiro álbum de Tony Mills, ele sai de cena de parabéns, eu não lembro agora. Passou um mês e ele morreu mesmo. A mulher dele estava fazendo um blog contando a história, mas eu adorei. O disco até conceitual, de Bonnie and Clyde, gostei pra caramba. Aqui veio a perguntinha... Bom, aqui, seguindo no disco, depois eu faço outra pergunta do Tarcísio. Pergunta do disco do Burning Rain. Se você curtiu. Rain. Eu achei bom também, E já posso falar que ao vivo é animal também. É? Tava lá no Cruzeiro. Monsters? Muito legal. Uma bela banda ao vivo. A pergunta aqui é uma perguntinha meio, eu acho que até certo ponto meio polêmica do Tarcísio. O que tu acha da turnê do holograma do Dio, cara? Tétrico. Eu não assistiria. Eu também não. Ó, eu falei isso, já escrevi sobre isso. Se eu fosse assistir um negócio desse e tal, seria só profissionalmente. Mas eu não dá, meu. E o que mais me deixou assim, os caras que viram isso daí, os caras agitando assim, mas vá ser adolescente velho. Que é isso, meu? Bobão, marmanjo, 45 anos, 50 anos, chorando vendo holograma. Vai ver DVD, vídeo em casa, o Dio tem um monte. Exatamente. E eu também assisti nesse nosso isolamento aí, eu assisti Black Sabbath na turnê do Heaven and Hell, o vídeo, assisti Dio na Holanda, que era um VHS que eu gravei na época do VHS, que as lojas de disco gravavam o VHS pra gente, tirava cópia da cópia. Eu assisti esses dois. Aí eu vi aquele do Dragão, que já é com o Craig Gold, Spectrum, Filadélfia. Eu assisti esses três. Aí, é muito mais legal, assiste isso, vai ver os caras tocando com holograma. É bem diferente isso, por exemplo, do Queen, lá com o Adam Lambert, apareceu o Freddie Mercury. Esse tipo de coisa... Até nacional lá, que teve bandas, o Cazuza aparece no do Barão, isso é diferente. Aí, exato. Beleza, ele tá dentro do contexto do show. Agora, eu ver um show com holograma, eu não dá. Eu acho que ia me sentir mal. Eu me senti mal vendo no YouTube, imagina lá. Sim, até tem um lance assim que um amigo meu me falou assim, cara, tu fala isso porque tu teve a oportunidade de ver o cara e tal. Eu vi. Eu não vi, mesmo se eu não tivesse assistido. Mas aí a gente vai falar de tudo que não viu na vida. Eu não vi Led Zeppelin, não vi o Elvis Presley, tudo que eu não vi, o The Doors eu não vi. Então aí, se aparecer um holograma, eu vou pagar 500 pau pra ver holograma? Eu não vou, meu. É diferente como tu falasse o negócio do Queen, né? O que o Halloween fez também. O solo do batera, do Danny Lovely, junto com o solo do Bingo. Ficou bacana pra caramba. Isso é um complemento. Isso, nesses casos, é um negócio que chega até a emocionar. Nesses casos. E não eu confesso que eu fiquei emocionado quando assisti. Não, eu sei, isso pega o fã mesmo. Isso pega. E esse cara também falou pra mim o seguinte, assim, que a banda que tá tocando com o holograma é uma banda boa pra caramba. Eu disse, cara, mas não dá nem pra chamar de cover, né, velho? Porque não é um cara que tá cantando igual o Dio, é um holograma, é uma base gravada. Pô. Não sei se você chegou a ver, mas a gente viu aqui no Carioca o Dio Disciples. Muito mais legal ver o Dio Disciples. Muito mais legal do que ver o holograma dele. Se o Dio Disciples, com vários caras bons pra caramba tocando, que a gente viu no Carioca, uma hora desce um telão, que, por exemplo, o Ripper, ou quem tava no vocal, que variou, o Dio canta um pedaço, beleza, aí sim. Isso, concordo também, aí se torna até uma homenagem, realmente uma homenagem. Essa desculpa... É caça-níquel. Essa desculpa que o teu amigo deu, você pode falar a mesma coisa. E quantas bandas que eu nunca vi na minha vida, porque já faleceram? Eu vou ver holograma? Não. Vê show aí, vídeo, tem tanta coisa, Blu-ray, YouTube. O Tarcísio tá
Tá participativo. Ele tá perguntando qual é a banda que falta pra tu ver ao vivo. Perguntou pra mim também, mas qual seria a banda que ainda falta pra te assistir? Já deve ter visto tudo, né, cara? Ou não? Não, pô, sempre falta, né? Olha, um monte de coisa que faltava, que assim, eu até pensava, pô, nunca vou assistir isso, eu vi nesse cruzeiro de hard rock. Eu nunca imaginei que ia ver Black and Blue, Autograph, um monte de coisa. Agora, assim, não vou falar de mainstream gigante. Eu gostaria de ter visto, de ver a Lita Ford tocar, nunca vi, sempre gostei, desde a época da Runaways, aí carreira solo. Pô, deve ter tanto, eu devo ter uma lista no computador, é que eu não estou do lado. Mas eu devo ter uma lista de coisas que eu queria ver e não assisti. Aí tem algumas, lógico, da New Wave of British Heavy Metal, que eu nunca assisti, que eu gostaria. Até um bem pioneirão mesmo da época, o Diamond Head, eu nunca vi. O Angel Witch, eu nunca vi. Então ficaria nessa do Hard e do New Wave of British Heavy Metal, que eu nunca assisti. Aí se fosse chutar outros, a gente vai cavocando, vai achar um monte de banda que seria impossível ver, vai. Eu diria assim, o Motley Crue, eu não tive a oportunidade de ver, e uma banda que eu queria muito ver ao vivo, que eu vi, acho que foi ano passado, foi o Saxon. Para mim foi o show do ano aqui em Porto Alegre, isso que teve o Iron na arena aqui, com toda a parafernália, foi um puta de um show também, mas o Saxon foi sem palavras. Sempre assim, foi o show. Tem bandas que a gente tem que falar, sempre é bom. Accept, Saxon, é sempre bom. É o que eu falo do dia ruim. Não tem, os caras estão... Nossa, tem banda que vai fazer 50 anos, 45, 40 da ativa e não tem o dia ruim. É sempre bom. E o Saxon, por incrível que pareça, cara, conforme o show foi passando, os caras foram se soltando mais. Chegou no final do show, o Paul Quinn tava assim, parecia um guri, parecia um moleque, assim, bem, agitando bem mais do que no começo do show. E o Biff é a mesma coisa, cara. Não dá pra entender como é que ele consegue... manter aquele pique. Isso que ele entrou com um sobretudo, cara, e ele só tirou aquilo no final do show inteiro, um calorão dentro do Opinião lá. Conhece a Opinião, né, aqui em Porto Alegre, né? Conheço. Eu lembro. Eu lembro que eu cheguei a ver uma vez, eu vi Saxon acho que 10 vezes, não lembro, mas uma vez no Wacken com aquela, teve headliner Motorhead com a iluminação do Bomber e o Saxon com a iluminação da Águia, que ficava atrás do palco e aí ela descia, The Eagle Has Landed. Eu lembro disso. Animal. E aí a gente teve, acho que o ano passado, e perto assim, ou no mesmo ano ou retrasado, o Saxon 2 vezes. Foi no Tropical Butantã, as 2 vezes sold out. Banda que quando vem a gente não pode perder a oportunidade, não. E mesmo vindo perto. Mesmo vindo com pouco tempo. Não foi mais de ano, 2, 3 anos sem vir. Sim. Não, eu ainda me lembro, cara, foi assim, o Saxon teve agendado para tocar em Porto Alegre, cara. Eu já tinha até comprado ingresso. Foi logo que Sepultura lançou o Against. Foi quando Sepultura tinha lançado o Against, acho que foi em 97. 96, 97. Foi por ali, cara. 97, 98, foi por ali. E aí tinha o Saxon estava agendado, data marcada, se não me engano era um 15 de março. Deu com o ingresso comprado. Aí daqui a pouco sai no jornal lá, eu vejo assim que tinha sido desmarcado para 2 datas do Sepultura. Pegaram um dia do Saxon e 2 dias do Sepultura, 2 noites, assim, tiraram o Saxon. Pô, fiquei tão puto que eu liguei pra produtora. Aí eu disse assim, porra, cara, por que desmarcaram o Saxon? Aí ele disse, não, porque o Sepultura tá lançando disco novo. Cara, quem é Sepultura perto de Saxon, Jesus Cristo? Deus, cara, quando é que o Saxon vai ver Porto Alegre de novo? Cara, isso em 97, né, cara? E agora em 2019 eu acabei vendo. Nem ainda bem. Nem mais pela minha cabeça. Outra perguntinha que pintou aqui, deixa eu ver. Alguém perguntou aqui o que tu acha do Cissy DeVille como guitarrista. Eu gosto, ele tem o estilo próprio dele. Eu gosto também. Eu gosto. E combinou com o Poison, ele combinou com o Poison. É que eu acho assim, às vezes, por exemplo, tem banda de hard que não precisa... A maioria dos guitarristas é mais para técnica apurada, tudo. Mas tem banda que não necessita disso, pelo estilo. Você queria ver o Faster Pussycat com um cara solando igual o Malmsteen? Eu não. No Poison, mesma coisa. O estilo dele é próprio, é hard rock and roll. O Poison sempre teve muito rock and roll no meio. Tanto que aquele primeiro disco, cara... Lembrei de uma.
Lembrei de uma Ah, banda que eu não vi e não vou ver porque não existe mais. Cinderela. tá, também gostaria de assistir, cara. Eu Pra mim, gosto Tom pra Kiefer caramba. É um dos melhores vocalistas do hard americano, assim. Pra Ele mim, tá na acho que banda ele... solo. Ele tem a banda dele, né? Mas Cinderela mesmo não tem mais. Chegou a assistir o show dele solo? Não, mas tem Não, também gente não. muito brasileiro que já viu. Até no Monsters of Rock Cruise que ele tocou. Falando do Poison, né, cara, eu brinco com os amigos meus, assim, que falam, ah, o Poison, cara, eu não sei, mas eu acho que aquele primeiro disco do Poison, todo mundo fala da capa, né, mas eu nem, nem me apego na capa. Mas eu acho que aquele disco ele tem uma certa urgência meio punk até. Tem, Dentro lógico. tem, tem, né? Eu falo isso com os amigos meus, os caras falam assim, ah, você tá louco? Não, cara, mas Não, escuta ele com tem calma. a. Escuta sem o Ele tem. preconceito, assim. As bandas que tinham uma mistura do sleaze sempre tem alguma coisa de punk junto, né? Sim, sim. E a capa é pra chocar mesmo. Tipo, foi o. Meu, o New York Dolls era pra quê? Era pra chocar. O Sim. Twisted Sister também era pra chocar. Então, de tempos em tempos acontece isso. O Marilyn Manson é pra quê? Pra chocar. Até o que eu vi lá, Lizzie Borden, eu assisti o show, era pra chocar. Alice Cooper. Então, isso daí não tem Sim, problema pra mim, meu. Se eu achasse o som zoado, aí é diferente. Mas eu sim. gosto de vários discos do Poison. Vários. Ah, eu também gosto. O Marcelo Takayas está perguntando aqui se chegou a assistir o Celtic Frost. Puta, lembrou muito bem. O Marcelo é amigo meu do Rio de Janeiro, nunca. E essa tá na lista da. Também não vou ver, né? Eu assisti o Tripticon, mas isso não é É, Celtic Frost e eu nunca vou ver um dos caras que eu adoro, que é o Martin Hen, que já assim, né? faleceu. Então, assim, essa tá na lista dos que eu não vi e gostaria de ter visto. E agora não vou ver, mas o Tripticon eu vi. Tirei, falei com ele, já entrevistei, tirei foto, tudo, entrevistei o Martin Hen também. Meu, ainda bem que eu fiz isso. Ele é um dos caras do metal, de todos, de todos. Tirando o Dio, o Leme, que eu mais sinto que faleceu é o Martin Hen. Batalha, voltando agora pro nosso Brasil aqui, como é que tu tá vendo assim? Vamos esquecer o cenário da pandemia, do coronavírus que afetou todo mundo e tal. A gente sabe que vai demorar muito para a coisa voltar pelo menos ao perto do normal, não é nem ao normal, é perto do normal. Mas assim, a cena nacional, cara, como é que tu vê assim? Eu vou te dar assim a visão que eu vejo morando aqui em Porto Alegre, né? Você tá mais no centro do país, assim, tem mais uma visão mais aberta de tudo que acontece. Tem muita banda boa no Brasil, muita, de todos os estilos. Tem banda de hard excelente, de thrash, de death, tem de tudo. Mas falta um pouco, eu acho não, tenho certeza que você concorda comigo, um pouco mais de profissionalismo por parte dessas bandas. Não, isso é certeza. Eu tenho lá a SE Music de assessoria, consultoria, a gente vê às vezes. E mesmo quem nunca trabalhou comigo, que não teve orientação, várias não têm essa orientação. Então acha que dá para fazer tudo sozinho. Aí você, por exemplo, aí indo para o caminho da revista. Pô, gostamos da tua banda tal, me manda foto em alta, não sei o quê, não sei o quê. Pum, já deu tilt no cara. Então, às vezes, é o que eu falo, música não é só música. Então, Exato. você pede o mínimo e o cara não tem o mínimo. Ele tem lá o material gravado, mas não sabe trabalhar no resto. Mas o que você falou é que é a coisa que eu mais gosto do cenário musical atual, dentro da música pesada, que é o que a gente gosta, é que tem gente fazendo de tudo e assim, o que gosta. Ele não está fazendo o thrash porque é moda, o hard porque é moda, a melodic death metal porque é moda. Os caras fazem porque é o que eles querem fazer, o que eles gostam. Então não soa falso. E outra, banda que ao vivo entrega um show legal, ela já está na frente das outras. Isso é certeza. Porque aí ela vai pegar mais público, mesmo que no começo seja 10 pessoas, o nome vai girando, tal. Hoje em dia você tem o YouTube para botar vídeo ao vivo, videoclipe, lyric vídeo, tem várias saídas. Então assim, mas o que eu mais gosto do cenário atual é que tá todo mundo fazendo de tudo sem ficar tipo, você lembra da época do melódico? Todo mundo era melódico ou fazia um som def tipo Crisium. Aquela É. época era assim, meu. Aí depois veio todo mundo com som tipo Nightwish. Aí depois virou metalcore. Ficava essas coisas assim. Eu acho que agora a melhor coisa é que as bandas estão mais
elas estão fazendo um som mais que elas querem, mais verdadeiro mesmo. E tu não acha que isso também pode ter a ver por esse lance mais da independência de não ter gravadora por trás? Vários fatores, porque não tem mais aquele modelo a ser seguido. Então aí o cara, tinha época, sei lá, anos 90, um monte de banda foi pro grunge, aí outra foi pro extremo, aí melódico, isso anos 90, né? Aí os caras não faziam mais hard, acabou isso. Aí pum, aí depois, lembra? Prog Metal, tinha 10 Dream Theater. Isso rolou, é cíclico, mas só que assim, o mais legal agora é que tá sem esse lance para seguir. Então os caras fazem o que gostam e o que querem e o que sentem. Aí que fica mais legal. Cheio de cara que era fã de hard rock nos anos 90 tocava melódico. Porque ele falou, eu não vou tocar som que eu gosto, ninguém gosta mais, não pega nada. Aí os caras iam para outra linha. Só que hoje eu acho que o que mais legal é isso. E a gente percebe porque aí isso mostra a identidade do cara. Isso, eu pego, por exemplo, assim, claro que agora é um cara que fez isso a vida toda, mas não sei se você chegou a ouvir o CD solo do Spades. Não, ele é retrô total, ele agora tá em CD, mas é legal pra caramba. Ele já saiu na Road Crew em fita cassete, se bem que ele sempre gostou de sair em fita cassete e tal, mas é legal pra caramba. Sim, eu digo, ele sempre fez isso, né? É um cara assim, o som dele sempre foi esse, foi hard sleaze a vida toda, assim, ele sempre fez isso. Com exceção do Underworld Underground ali, que é um disco pesado, bem pesado, assim, meio obscuro até, mas a carreira dele sempre teve essa linha. Então é um cara assim que não dá pra dizer que ele faz um som datado, e ele sempre acreditou naquilo que ele quis, sempre no som dele. Legal. Assim. Ele é tradição daí. Cena glam, essas coisas é tradição. Com certeza. É o recordista de demos na Rock Brigade, a Mari falou. Ele é o recordista a banda recordista de demos. A cassete era com ele. Na Rock saiu várias, acho. Savana. Eu acho que, cara, tem 12 fitas cassete. Acho que tem 12 demos. Agora saiu tudo em CD. Boa parte não, toda saiu em CD. E com relação ao som mais pesado, assim, Batalha. Claro que o teu som preferido é o hard, né? A gente sabe. Principalmente a parte mais dos anos 80, mas como você disse, você também ouve coisa nova bastante, a galera até faz a brincadeira e diz, o Batalha só ouve coisa velha, mas não é verdade, né, cara? A gente vê que volta e meia tá postando coisa bem atual aí e tal, peguei já várias dicas contigo de bandas aí, mas de som pesado, assim, cara, no Brasil, assim, antigamente a gente falava muito no Sepultura, né? Você falava, Sepultura, aí depois passou um tempinho, aí era o Angra era a banda e tal, não sei, que depois o Crisium. Quem você acha que agora vai ser a banda assim que vai explodir? Explodir não seria esse o termo, talvez, mas que vai virar o nome do cenário nacional, assim. Eu não diria uma, né? Mas assim, entre essas que você falou, tem várias que dá para destacar também, que não foi falado. Claustrofobia, Torture Squad, Headhunter DC de Salvador. Tem várias coisas, principalmente num som mais extremo. Eu ia apostar Nervosa, mas agora eu não aposto mais. Que agora a gente foi presenteado com 2 bandas. Que eu trabalhei no Rock in Rio do ano passado para o Silks 66 e eu assisti Nervosa lá, que foi no palco Sunset. Então, assim, pelo trabalho que vinham fazendo, tudo, minha aposta, eu diria a Nervosa. Mas agora eu não falo mais, eu tenho que esperar. Porque agora vão ser 2 bandas. Eu também assisti um show delas aqui, bem pertinho de casa até elas tocaram aqui, perto de onde eu moro aqui. E, cara, a gente percebia, as 3 ali em cima do palco, cara, elas viravam gigantes, né? 3 meninas, ele cresceu pra caramba, a Fernanda, um domínio de palco total, assim. Então, e elas agora a gente tem que esperar agora. Mas tem bandas de todos os estilos muito boas no Brasil que estão crescendo. Eu trabalho com Venomous, trabalho com Fúria Inc., trabalho com outras, assim, muito boas, que estão crescendo bastante. Andraus. O Andraus já é veterano, quase, né? Já está há muito tempo na cena. Mas lançou um álbum novo, muito bom. Tem de todos os tipos, né? Assim, mas eu nem quero apostar em uma só. Queria que fosse muito mais do que uma a mais para o cenário brasileiro. Tem uma outra perguntinha, acho que é da Renata Pena aqui. Ela pergunta o que falta para uma banda como o Silks cair no gosto popular, visto que o Igor, quando apareceu na TV, deu uma guinada no nome dele.
como colocar a banda na TV e tudo mais. O que ela está falando é fazer uma banda que veio vamos dizer, do underground aqui de São Paulo, que passou em todos os cantos, virar mainstream. Não depende só da música, porque a música deles tem balada, tem várias coisas que já poderia ter entrado. Ao vivo é excelente a banda, é isso que eu falo, tem que ver ao vivo. Mas o público, ele mudou, né, meu? O metal, hard, esse estilo nosso mais pesado, ele não é mais mainstream. Então vai cair no gosto do grande público. O grande público não gosta mais disso. Assim, não dá mostra. Nós temos milhões de fãs de metal, de tudo. Quando eu falo metal, é tudo. Tá tudo junto. Do hard, rock and roll, classic rock, trash, death, tudo. Não tá mais. Então é um pouco mais difícil. Ele teve exposição sozinho lá. Como o Silks, tem outras bandas. Eu estava no palco do Rock in Rio, eles foram muito bem recebidos no show no Rock in Rio. Tem que ir construindo o trabalho, não parar nunca e ir lançando material. Não pode, tipo, não deu certo, aí muda a formação, que atrapalha muito banda, é isso. Porque tem muita banda, assim mesmo, que a gente percebe, cara. Cara, eu com meu blog, no próprio Metal na Lata, e por vasculhar aí, que eu tô sempre procurando alguma coisa, tem muita banda nacional boa, cara, pronta, assim, para ser degustada pelo público. E eu não sei se é preguiça, às vezes, eu não digo nem das bandas. Algumas até dá para dizer que não atingem um nível melhor por como você falou, falta de profissionalismo e às vezes até preguiça. Eu vejo assim, o cara não quer, tô lançando meu disco aqui, quem quer ouvir, ouve, quem não quer, não ouve, eu tô aqui. Uma banda, cara, que eu percebo assim que tem um baita potencial, pelo menos eu já comentei até com o Pompeu, ele até não conhecia, é a banda Mofo de Brasília, de trash. Conheço. Pô, uma puta de uma banda, né, cara, que pô, eu acho que tá na hora, assim, dessa banda dar um salto. Eles lançaram agora um novo álbum, eu vi por cima, não cheguei a ouvir bem detalhadamente, mas é um puta de um álbum. Não, a gente se o Brasil desse um coisa. pouco mais... se o Brasil desse um pouco mais de valor, assim, é difícil de cobrar do brasileiro também. Tem quase mais... É que assim, é difícil, porque, por exemplo, toda a Road Crew desde 96, às vezes 5 discos novos por dia, banda demais. Às vezes tem mais banda de músico do que público. Então, assim, não é fácil, meu. De trash tem 50, de hard, putz, nossa, tem de tudo. Prog metal, melódico, death. Então, assim, tem que ir atrás mesmo. E outras. Tem gente muito talentosa, né, no meio, muito talentosa. O Igor mesmo, que a Renata falou, ele toca lá no Steel Bar, a gente vai aí, aqui em Moema, ele toca outro estilo que não tem a ver com o Silks 66, manda muito bem. Como ele, tem vários outros que tem trabalho paralelo de outro estilo, legal pra caramba também. Mas os caras estão no nosso meio. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui e depois eu vou te fazer uma agora que falou em outro estilo, mas eu vou te perguntar uma que o Felipe Nutri está perguntando aqui para nós dois. Vocês não acham que a Rock Brigade tinha má vontade com as bandas de hard rock? Eu não acho, eu tenho certeza que tinha. Tenho certeza Principalmente no começo, né? Principalmente no começo. No começo eu zoava pra caramba com o Toninho lá, o Toninho, eu trabalhei pro Angra, eu falava com o Toninho todo dia. E ainda zoo com ele até hoje disso daí. Teve isso, até da revista Metal do Rio de Janeiro também zoava. É normal, zoaram com o hard no Brasil o ano inteiro, é por isso que ele não teve... É por isso que o Motley Crue no Brasil não encheu o Credit Card Hall. E aí outro na Argentina toca no estádio. É simples. Isso eu traço digamos assim, um paralelo ao contrário, quando eu penso no Ramones, isso que tu falou. Que o Ramones vinha pra cá, lotava, aqui na Argentina tocava no estádio do River, e nos Estados Unidos era num boteco, tocava em barzinho, tocava num teatro para 2.000 pessoas. Isso é o caminho inverso, né? Isso tem no documentário deles. O documentário deles fala bem isso. Se não me engano, é uma cena que eles estão na Argentina, na van, que fica milhões de pessoas correndo atrás dos caras.
Aí passa Sim. um tempinho, vai mostrar Estados Unidos, tá os caras tocando no blackjack dos caras lá. Exatamente, né? Dei o caminho inverso. Ô, Batalha, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, cara. A gente falou em sentido, em outros estilos, né? O que que tu ouve fora do rock, cara? Escuto muito música dos anos 80, escuto anos 70, que é antes de eu ouvir heavy, que era funk de verdade, rhythm and blues, blues, discoteca, disco anos 70, isso aí eu escuto até hoje. E aí aqueles pop anos 80, Tears for Fears, Duran Duran, eu escuto até hoje isso, tudo. E o pop dos anos 80 era muito bom, né, cara? Até volta e meia também eu me pego ouvindo umas playlists de pop dos anos 80. Até falava que até merda é bom nos anos 80. O pop ruim dos anos 80 é melhor do que o pop bom de hoje. Mas eu escuto muito esse tipo de som com groove, com soul, de anos 70, assim, os primeiros discos do Prince, que é quase disco, Chic, do Nile Rodgers. Eu gosto pra caramba dessas coisas. Eu até acho que eu vi tu comentando que o show do Nile Rodgers no Rock in Rio foi muito bom, né, cara? É um dos melhores. Tem, assim, eu gosto pra caramba desse tipo de som, que tem bastante groove mesmo. Por isso que eu gosto de bandas que é tipo rap metal, sabe? Funk ou metal. Eu gosto pra caramba também disso. Fade No More. Gosta de Fade No More? Pra caramba. Adoro. Um dos melhores shows que eu vi. Ignorance. Mas Ignorance até nem é tanto funk ou metal. É um dos melhores shows que eu vi no Olímpia. Meu, nossa, muito animal. Eu gosto pra caramba. Mas isso na época do The Real Thing, né? The Real Thing, Outra banda de groove metal. Não sei se dá pra chamar assim. House of Pain. Esse tipo de coisa eu gosto, meu. Eu gosto de Hollywood Undead. Hollywood Undead agora é rap e algumas músicas são tipo Stuck Mojo, mais trash com heavy. Eu gosto. Na realidade, né, depois que a gente muda um pouco, assim, eu também falei com ele, cara, quando eu comecei a ouvir, eu ouvia só um tipo de coisa, depois começou a abrir. Cara, eu escuto, dá pra dizer que eu escuto de tudo, porque, vou te dizer assim, a música pra mim é que nem, não sei quem é que falou isso, que tem a música boa e tem a música ruim. Isso, música é arte, né, cara? Eu vejo assim, música é arte. O que é bom pra mim pode não ser bom pro Batalha, mas pode ser bom, sei lá, pro Toninho, pode ser bom pro Tony Monteiro. Tem disco que é bom e tem uma música ruim. Isso Exato. rola direto. Tem uma aquela que você pula no disco, não gravava no cassete, se é no digital você pula. Isso acontece até hoje, é normal. Pô. É verdade. Cara, tá terminando nosso tempo aqui. Valeu. O horário ali. Te agradecer mais uma vez, foi, cara, bacana demais trocar essa ideia aí contigo. Legal pra caramba. Isso aí. E, cara, quando sai a próxima edição da Road Crew, como é que tá? Você faz uma live com o Cláudio Vicentim e pergunta isso, ela tá pronta. Boa. Beleza, então. Obrigadão, Batalha, mesmo por ter aceitado o convite aí, por ter conversado com a gente essa 1 horinha aí, cara. Valeu. Um abraço. Obrigado a todo mundo. Valeu. Um abraço, cara. Tchau. Outro.